Olá, estamos começando mais um Trânsito em Ação. Eu sou Oscar Júnior, juiz da Vara de Delitos de Trânsito. A nossa ideia é levar conhecimento, informação sobre mobilidade urbana e trânsito a toda a população. Porque quanto mais agirmos de forma preventiva e educativa, menos o Poder Judiciário terá que agir de forma repressiva. E isso é bom para todos nós. Hoje você vai conhecer os tipos de carteira de motorista. Tanto para o ar, quanto para a água, quanto para a terra, precisamos de uma carteira de motorista para podermos conduzir o veículo respectivo da melhor forma possível e de forma legalmente autorizada. Se for para o ar, precisamos de uma carteira de motorista chamada de brevet ou brevete, que se divide na categoria brevet civil e brevet militar. Ele é semelhante a uma carteira de condução ou uma carteira de marinheiro. E conforme a categoria do avião, também é necessária uma categoria diferente de brevet. Também para a água, para as embarcações, precisamos também de uma carteira. Essa carteira ela é emitida pela Marinha e ela se divide em várias categorias: arrais, veleiro, motonauta, mestre ou capitão amador. E a pessoa fica habilitada a conduzir uma embarcação a vela ou a motor em águas interiores, que seriam rios, represas, baías, etc. semelhantes, ok? Agora, para a terra. Para a terra, nós temos o seguinte. Temos a Carteira Nacional de Habilitação, conhecida como CNH, e ela se divide em 5 categorias. Vamos falar primeiramente sobre a ACC, a Autorização para Conduzir Ciclomotor. Quem possui essa habilitação pode conduzir um veículo que não ultrapasse 50 cilindradas. São as chamadas cinquentinhas. E esse veículo, além de ter 50 cilindradas, ele não pode ser capaz de ultrapassar 50 km por hora. Para obter a ACC, a pessoa precisa passar por etapas e exigências que são um pouco mais amenas do que para tirar a categoria A e a B, que eu falarei daqui a pouco. A ACC ela tem um prazo de validade de 12 meses. Uma outra, agora falando já da CNH, vamos começar pela primeira categoria. São 5 letras: A, B, C, D e E. Na categoria A, o habilitado pode conduzir veículos de 2 ou 3 rodas que possuam o carro lateral ou não. E possua também mais de 50 cilindradas, que é o limite para quem quer ter a ACC. Então, na categoria A, é possível pilotar os veículos com mais de 50 cilindradas. E também, quem tem a categoria A, também pode pilotar os veículos para quem tem ACC. Quem pode o mais na categoria A, pode o menos da categoria da ACC, da autorização para conduzir ciclomotores. Agora vamos falar sobre a categoria B. Na categoria B, a pessoa fica habilitada para conduzir veículos de 4 rodas, cujo peso máximo não ultrapasse 3,5 toneladas de peso bruto total e que não ultrapasse 8 passageiros. Ou seja, pode ter um motorista e mais 8 passageiros. Tem que ser um veículo até 9 ocupantes. Quem quer dirigir quadriciclo também deve ter
a categoria B. A pessoa que possui também a categoria B, ela pode conduzir veículos com acoplamento de reboque, semi-reboque, mas não pode ultrapassar o peso e lotação máximos definidos em lei. Quem tem a categoria B não pode puxar trailers. Para o trailer é necessária a categoria E, que falaremos ao final deste vídeo. Entretanto, quem possui a categoria B pode conduzir um veículo chamado de motor casa ou motorhomes, desde que não exceda as 6 toneladas e não ultrapasse o limite de 9 ocupantes, motorista mais 8 passageiros. E a categoria C? Na categoria C, o habilitado pode conduzir todos os veículos que eu mencionei da categoria B, porque quem pode o mais vai poder o menos também. E ainda pode conduzir os veículos não articulados, veículos de carga não articulados, com mais de 3,5 toneladas de peso bruto total. Por exemplo, caminhões, tratores, máquinas agrícolas e máquinas de movimentação de carga. Nesse tipo de habilitação, a condução de veículo também é permitido para unidades acopladas, conforme estava falando no início, desde que não ultrapasse 6 toneladas de peso bruto total. Para obter a categoria C, o habilitado precisa, primeiramente, ter no mínimo 1 ano na categoria B e não ter cometido nenhuma infração grave ou gravíssima ou ser reincidente em infrações médias durante os últimos 12 meses. E a categoria D? Na categoria D, a pessoa pode conduzir veículos de transporte de passageiros que possuem mais de 8 passageiros, que seria possível para as categorias anteriores. Por exemplo, pode conduzir ônibus, micro-ônibus e vans. E também todos os veículos mencionados na categoria B e C. Por último, temos a categoria E. Na categoria E, o motorista está habilitado a conduzir os veículos mencionados na categoria B, C e D. E aqui também ingressam os veículos com unidades acopladas que excedam 6 toneladas de peso bruto. Exemplo, temos aqui as carretas, caminhões com reboques e semi-reboques articulados. E também, como mencionei anteriormente, a categoria E habilita a pessoa a conduzir trailers, a puxar o trailer. Bem, existe um processo, para que a pessoa tem que cumprir uma sequência de exigências para obter a sua habilitação. Essa situação será tratada num outro vídeo, mas já vamos falar um pequeno detalhe que é o seguinte: nessas categorias que mencionei, é imprescindível que a pessoa que se candidata à habilitação tenha 18 anos de idade, ou seja, ele tem que ser imputável, responder pelos seus atos na esfera criminal. Também tem que saber ler e escrever. Também tem que ter um documento de identidade ou equivalente. Além disso, possuir o cadastro de pessoa física, ou seja, o CPF. Além disso, vai ter que se submeter a exames médicos e psicológicos, onde se verificará o estado de saúde, a sua visão, a coordenação motora, a sua atenção. Cumprirá uma quantidade de horas aulas teóricas e também aulas práticas. Vai ter que passar numa prova com cerca de 30 questões, devendo acertar
70%, e essas questões versarão sobre legislação de trânsito, direção defensiva, noções de primeiros socorros, meio ambiente e convívio social no trânsito e noções de mecânica de veículos, assuntos que serão melhor trabalhados em outros vídeos. E por hoje é só. Espero que você tenha gostado, que esse conteúdo seja útil e que você, além de conhecer, pratique essas informações, porque é para o bem de todos nós. Até lá!